Olá, esse é o vídeo 25 da série sobre cura espiritual baseada no livro O Médico Jesus. O capítulo de que eu vou falar hoje se chama A Doença é o Caminho da Cura. Vou ler um trechinho do que o autor diz. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Olha só, vou ler de novo. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Então vamos refletir a respeito desta frase, né? A gente pode tirar dela de que na própria enfermidade está a cura, né? Porque se a gente souber o motivo, a causa da enfermidade, aí a gente sabe como fazer ou por onde começar para buscar a cura. Para explorar este capítulo, eu resolvi falar um pouco do que está escrito lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. Então, aqui no capítulo se começa trazendo trechos da Bíblia, né? Com bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bom, então, explorando essas passagens bíblicas, aqui no Evangelho, Kardec e os Espíritos trazem para a gente a respeito da justiça das aflições. Porque a gente pode pensar, né? Por que nós sofremos? Por que uns sofrem mais e outros menos? Por que alguns parecem ter uma vida tão feliz e outros parecem ter uma vida tão difícil? E o Espiritismo vai trazer a explicação para essas perguntas, as respostas para essas perguntas. E logo em seguida nós temos aqui as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, inicialmente, né, o Evangelho traz para a gente que muito do que a gente sofre é causado por nós mesmos nesta vida. Então, por exemplo, ele diz aqui: quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são frutos de interesse calculado ou de vaidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros, dentre outras situações, né? Então, a gente precisa primeiro pensar, será que essa minha doença não foi provocada por mim mesmo nesta vida? Pelos maus hábitos de alimentação, de sono, de conduta? A gente já falou aqui diversas vezes que as nossas doenças podem também ser causadas por questões emocionais mal elaboradas, né? Então, eu não estou guardando aqui sentimentos que estão me fazendo mal, que eu não consegui digerir, que eu não consegui resolver. Então, a partir do momento que eu entendo, que eu percebo que o que está causando a minha doença é uma conduta minha, eu posso então modificar essa conduta para buscar a cura. Mas e se eu não enxergo, né, nenhuma causa atual na minha enfermidade? Eu penso, nossa, mas eu não fiz nada para provocar isso. Então a gente vai então abordar o outro título, né, desse capítulo, que são as causas anteriores das aflições. O Espiritismo traz pra gente que Deus é justo, né? Ele não faz ninguém sofrer injustamente, sem que não tenha dado causa a algum sofrimento anteriormente. Então, se o meu sofrimento não é causado nesta vida pelas minhas condutas atuais, certamente ele foi causado em razão de condutas que eu tive nas encarnações anteriores. Então, a gente não lembra, né? Isso até
intencional, porque a gente não lembra das causas anteriores, porque o Espiritismo diz pra gente, isso não nos traria nada de bom, pelo contrário, né? Isso só nos traria más recordações, né? Se eu fiz sofrer alguém, ou, né, certamente lembrar disso não me traria nada de útil nessa encarnação. Mas eu posso pensar que o que eu sofro agora pode estar relacionado com alguma conduta minha numa encarnação passada. Então eu posso pensar, será que eu matei? Será que eu torturei? Será que eu traí? Será que eu roubei? Né? Será que eu ofendi? Será que eu abortei? Enfim, né? Quantas condutas eu posso ter tido no passado e que estão me trazendo reflexos no presente? Uma morte prematura, por exemplo, uma pessoa que não consegue engravidar, enfim, uma pessoa que nasce sem um membro, uma pessoa que tenha uma deficiência mental. Tudo isso pode, então, são causas de nascença, né? Se não é explicado no presente, pode ter uma explicação no passado, numa encarnação anterior. Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência mental pode ter sido uma pessoa muito inteligente numa encarnação passada, mas que fez mau uso dessa inteligência, né? Utilizou, por exemplo, para beneficiar apenas a si mesmo ou até para prejudicar outras pessoas. Então, o que a gente pode saber é que Deus é justo, não nos faria sofrer inutilmente. Então, sabendo, né, vendo uma necessidade minha atual, eu posso imaginar algo que eu tenha feito no passado. E aí, com isso, eu tenho aí uma pista, né, do que eu preciso melhorar em mim para poder evoluir, para sanar essa doença que eu estou tendo agora, né? Será que, né, por exemplo, uma doença no pulmão, mas nessa vida eu tenho uma ótima conduta, cuido muito bem da minha alimentação, da minha saúde, mas eu posso ter sido uma pessoa viciada numa encarnação passada, né? Então, os nossos sofrimentos, eles podem ser provas ou expiações. Podem, então, com o objetivo, né, de fazer com que a gente evolua naquilo que nós provocamos no nosso passado, nas encarnações passadas. Mas e aí alguém pode dizer, nossa, mas né, eu conheço uma pessoa que tem uma ótima conduta, uma pessoa que é muito boa, sempre foi boa em tudo. Neste caso, essa pessoa sofre, se ela sofre, certamente não é à toa, porque Deus é justo. Então pode ser simplesmente uma expiação que foi pedida pela própria pessoa com o objetivo de se aprimorar, de evoluir, né? Porque se fôssemos perfeitos, não teríamos a necessidade de evolução, de aprimoramento, mas nós não somos. E a prova de que nós não somos perfeitos ainda é o fato de estarmos aqui encarnados neste momento, e neste mundo, né? Neste mundo eu quero dizer na Terra, que é ainda um planeta de provas e expiações, e que está a caminho de um planeta de regeneração, porque nós estamos evoluindo. Bom, então esse é o texto de hoje, e o que eu quero deixar como mensagem final, uma frase que eu li, que é: há um porquê por trás de toda a sintonia, né? Então há um porquê por trás de toda doença, de toda enfermidade. Se nós nos propormos a nos avaliar, nós teremos uma chance maior de descobrir, ou pelo menos, né, inferir a causa da nossa enfermidade e daí procurar uma melhora com a nossa conduta, com os nossos hábitos. Lembrando ainda, né, que no próprio Evangelho, logo em seguida, vem falar da resignação, dos motivos de resignação. Então, se eu identifico que uma causa da minha doença é uma falha minha cometida no passado, como eu vou passar por isso? E aí a proposta é agir com resignação, aceitar
sabendo que aquilo é para o nosso bem. Mas essa aceitação também não é uma aceitação pacífica, é uma aceitação sempre atuando para a nossa melhora. Bom, esse é o vídeo de hoje e peço que, se ele tiver sido útil para você, que você compartilhe, pois talvez seja útil para mais alguém. Obrigada e até o próximo.